Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Já foi lido essa noite, nós vamos reler novamente. Nós vamos meditar nesses 4 versículos. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse momento de poder cultuar com os irmãos, de poder estar aqui como servo de Deus que proclama a sua palavra e que nós possamos sair daqui edificados por meio da sua palavra, a palavra poderosa de Deus, e que nós venhamos refletir à luz da Bíblia tudo aquilo que for falado nessa noite e aplicar as nossas vidas, que nós saiamos daqui convictos e resolutos, conforme a Sagrada Escritura nos ensina. Portanto, meus irmãos, com muita gratidão a Deus, à Igreja do Senhor, que nós vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor e logo mais vamos orar e ouviremos aquilo que o Senhor tem para nós. Tito capítulo 1, do verso 1 a 4 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o nosso tema, irmãos, nessa noite, é a fé que nos leva ao conhecimento da verdade. Ok? Então, nós vamos apenas refletir à luz do que nós acabamos de ler, apenas 4 pontos que eu considerei importante. Claro que tem muitas outras coisas importantes nesse texto, mas eu vou trazer apenas 4 pontos em que Paulo está tratando aqui diretamente com Tito e com a igreja em Creta. Então vamos orar primeiramente, irmãos. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti por estarmos mais uma vez na Tua presença, Te cultuando. Te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia e bondade em nossas vidas. Que nesse momento, o momento de ouvir a Tua santa e poderosa palavra, o Senhor venha nos dar discernimento, Pai, e que Teu Santo Espírito venha aplicá-la aos nossos corações de maneira que Te agrade, da maneira que o Senhor trabalha em nosso ser, e somente o Senhor pode fazer tal coisa em nós. Que a Tua palavra venha edificar a Tua igreja e promover a fé dos eleitos, dada por Ti, por meio da revelação especial. Em nome de Jesus, nós Te rogamos. Amém. Então, meus irmãos, essa carta, ela tem um contexto mais ou menos assim. Digamos que quando surgem problemas na igreja e que a sã doutrina ela é colocada em questão, então nós temos que ter uma resolução, nós temos que tentar como resolver tal problema. É mais ou menos a ideia do contexto onde Paulo escreve essa carta a Tito. A igreja estava provavelmente, a igreja local, na cidade de Creta, onde é uma ilha. Então ali, os cretenses, eles estavam recebendo o Evangelho de Cristo, mas também nós sabemos que os judaizantes, os grupos que se diferenciavam
dos cristãos, eles que tentavam impor boas obras por meio da circuncisão, as solenidades, os dias de festas, preservar aquilo que o judaísmo tem de mais importante para eles. E eles tentavam misturar ou fazer com que houvesse ali no meio daqueles irmãos uma fé mística, digamos assim. Ou seja, nós aceitamos o Evangelho, mas também acrescentamos algumas coisas juntamente com ele. Então seria mais ou menos esse contexto em que Paulo está escrevendo essa carta a Tito. E é interessante, irmãos, que em nenhuma parte dos 3 capítulos nós temos Paulo dizendo onde ele está, o que ele está fazendo e qual é o direcionamento que Paulo realmente tem em relação ao que Tito está ali para fazer. Porque Paulo está em outra parte, mas ele não diz onde está. Nós não sabemos se ele está preso, nós não sabemos se ele está em Éfeso, nós não sabemos se ele está em Corinto. E a Escritura não revelou isso para nós, porque Paulo não escreveu sobre isso. Mas a ideia aqui é que Paulo está preocupado com a igreja local, lá dos cretenses, na cidade de Creta, e Tito, que é grego, ele está nessa cidade, ele foi alcançado por o evangelho de Paulo, o evangelho que Paulo prega, e ele foi salvo por Deus, e agora Paulo está o admoestando, dando a ele uma admoestação, ou chamando a atenção desse homem, para que ele preserve a sã doutrina, e para que ele promova, como diz lá no verso 1, promova a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Então, a preocupação de Paulo é essa, é que existe grupos rivais do cristianismo já naquela ilha, naquela cidade, naquela região, e Paulo está querendo contrariá-los, ou seja, Paulo quer que Tito se posicione, e para isso, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos uma pessoa com uma fé operante, um homem-chave, um homem de pulso firme, alguém convicto, alguém com quem se possa contar e que sabe o que fazer, como fazê-lo e que trabalha incansavelmente para realizar os desígnios do Senhor. Tito tinha que ser esse homem, conforme o apóstolo Paulo. Não é fácil quando nós nos deparamos com problemas no meio da igreja, e principalmente problemas que surgem concernentes à doutrina sã. O que é a doutrina sã? É uma doutrina correta, é a maneira com que foi ensinada por Cristo aos seus apóstolos, que é a inspiração do próprio Deus. E essa sã doutrina, ela não pode ser misturada, ela não pode ser deturpada, acrescentado ou acrescentar algo a ela. Então Paulo está preocupado com isso, e por conta dessas coisas, ele sabe que Tito é um homem com requisitos, é um homem que ele pode contar para admoestar, para doutrinar, para levar esses irmãos da cidade de Creta a pleno conhecimento da verdade de Deus. Então, meus irmãos, a pergunta que eu tenho aqui é apenas uma. Observe que tanto nos tempos de Paulo como nos tempos que nós estamos vivendo, o número de pessoas que são capazes ou preparadas para suportar um fardo tão pesado como esse que Tito tinha que suportar, é muito difícil. Existe um número muito pequeno de pessoas capazes de suportar um fardo tão pesado como esse. E viver numa igreja local, numa determinada região, onde grupos rivais se levantam contra a fé cristã,
e tentam esmagá-la, tentam pisoteá-la. Esse homem, ele é um homem que foi alcançado pelo evangelho que Paulo pregava. Mas a igreja do primeiro século, ela precisava de homens como esse, desesperadamente. Assim como a nossa igreja local, nos dias de hoje, necessita de homens piedosos, homens convictos, homens resolutos, homens que preguem a palavra, a sã doutrina, homens que sejam corajosos, conforme o Espírito de Deus lhes concede. Nós vamos ver aqui que também nem todo mundo consegue abrir uma congregação ou um determinado trabalho e manter num lugar tão hostil como era a cidade de Creta, no caso ali de Tito. E às vezes nós estamos com uma congregação em um determinado bairro, em uma determinada periferia, onde é um lugar hostil, onde é um lugar que nós sentimos o peso do ambiente. A maneira com que as pessoas olham para nós, a maneira com que as pessoas se expressam em relação a nós. Mas a questão não é somente isso. A questão é que Tito estava à altura de um grande desafio, pois ele foi chamado por Deus mediante a pregação do Evangelho segundo o apóstolo Paulo. E muitos de nós que também fomos chamados mediante a pregação do Evangelho, por meio dessa revelação especial, nós também devemos preservar essa sã doutrina e nos posicionar nos dias maus em que estamos vivendo, para que a igreja não venha a desfalecer. Então a primeira coisa é que Paulo, ele não diz onde estava quando ele escreveu essa carta. Importante que a gente saiba disso. As circunstâncias nos parecem ser sobre falsos mestres que estão deturpando a sã doutrina que são ensinadas pelos apóstolos. Como é que eu posso mais ou menos definir isso? Se nós lermos, irmãos, aqui no capítulo 1, verso 10, nós vamos ver que Paulo diz assim: porque existem muitos insubordinados. Observem, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, provavelmente, esses daqui, a quem Paulo se refere, são aqueles judaizantes, que esperam viver pelas obras da lei e salvar-se por meio delas. Ok? Eu acho que vocês já sabem como discernir essa palavra lei, que tanto se encontra na carta aos Gálatas, quando aparece às vezes o livro da lei e obras da lei. Então há uma distinção aí sobre essa palavra. A palavra lei é a mesma, mas o significado vai ser diferente quando se refere ao livro da lei. É o livro do Antigo Testamento chamado Pentateuco, a Torá, a Escritura, que ensina nos tempos de Moisés. Mas quando fala de obras da lei, está se relatando aqui a circuncisão, as solenidades, as festividades, ou preservar rituais judaicos. E isso era acrescentado aos cristãos daquele tempo. E é por isso, esse é o motivo que Paulo está preocupado. Existem muitos insubordinados, pessoas que apenas ouviram o Evangelho. Pessoas que ouviram o Evangelho, mas não são pessoas que o Evangelho penetrou o seu coração. Uma coisa é você apenas ouvir o Evangelho, e outra coisa é você ouvir e crer no Evangelho, viver por meio dele. Então é importante que nós leiamos também o verso 11 do capítulo 1. É preciso fazê-los calar, Paulo diz, porque andam pervertendo casas inteiras. Eles visitam as famílias, ensinando que não devem por torpe ganância. Eles têm um motivo para fazer tal coisa.
Uma outra coisa importante está no verso 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então observe que a expressão que é usada por Paulo aqui, admoestando a Tito, ele diz que a maneira com que os cretenses são olhados, são observados por aqueles homens, é exatamente por uma péssima qualificação: ventres preguiçosos, feras terríveis, pessoas perversas, malignas, homens sem escrúpulos. Então eles tinham ali uma péssima visão em relação àquela localidade. Tito, ele foi enviado para servir em Creta, com o intuito de ajudar os cretenses com as questões práticas da vida. Lá no verso de número 12, observem no capítulo de número 2, Paulo diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Tito, receber essa incumbência, essa responsabilidade, esse peso nas costas, é de educar ou ensinar para que esses crentes dessa cidade, dessa região, dessa ilha, reneguem a impiedade e as paixões mundanas. Ele chama a atenção para que eles vivam no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. A mesma coisa nós podemos aplicar para os dias de hoje. Nós estamos sujeitos às paixões do mundo. Nós estamos sujeitos a sentar com pessoas que podem tentar acrescentar algo a mais à nossa fé. Nós estamos sujeitos a alguém chegar em nossa casa, bater palma e se apresentar muito bem vestido, falar muito bem, ser eloquente, mas ao mesmo tempo tentar desconstruir o evangelho que nós ouvimos. Aprendam uma coisa, meus irmãos: o evangelho, primeiramente, ele é singular, ele é único, não pode haver alterações. Uma outra coisa é que o evangelho que é singular, o evangelho nos une. Nós somos um em Cristo por causa do evangelho. É a mesma pregação que Paulo ouviu: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Eu sou Jesus Cristo, a quem em toda a vida você viveu contrariando e tentando matar os meus seguidores. Nós também, quando não éramos de Cristo, nós éramos rebeldes contra Ele. Nós éramos perversos por natureza e somos assim. Nós não tínhamos o espírito da adoção. Nós não tínhamos noção de que estávamos sempre contrariando a vontade de Deus. O nosso desejo era para as coisas terrenas e mundanas, não para Deus. Mas Deus, pela sua eterna graça e misericórdia, nos alcançou por intermédio de Cristo e nos elegeu antes da fundação do mundo. E no tempo certo Ele nos deu o discernimento, Ele nos abriu a mente por intermédio da pregação do evangelho, boas novas. E nós nunca ouvimos uma boa nova sem antes ouvir a má nova. Qual é a má nova? Nós somos dignos de morte, pecadores miseráveis, diante de um Deus que está irado, pronto para destruir todo aquele que pratica as más obras, juntamente com Satanás. Então nós temos aqui também pelo menos duas implicações do que Paulo está tentando trazer ou fazer menção, doutrinando
Tito, e deixando claro que ele requer isso de Tito, é que a geração mais antiga, ela deve transmitir à mais recente a sua fé cristã vital, por meio de palavras, mas também de exemplos, prática. E observe que ele faz isso lá no capítulo 2, ele chama a atenção aos homens idosos no verso 2, ele chama a atenção às mulheres idosas no verso 3, ele instrui as jovens recém-casadas no verso 4, ele vai aos moços lá no verso 6, ele chama a atenção aos servos, aos seus patrões lá no verso 9. Então, observem, são advertências para aqueles irmãos. E isso deve entrar e permear o nosso coração. Você que é senhor na igreja, um idoso, uma senhora, um jovem, uma moça recém-casada, nós que trabalhamos. Então observem que Paulo aqui, ele deixa claro que a prática cristã, ela é importantíssima para aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Cristo. A questão não é somente ouvir o evangelho e dizer, agora eu aceitei, agora eu sou crente. Não, quem ouviu o evangelho e foi salvo por ele, Stott diz, cresce também por meio do evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta que serve para mim. Meus irmãos, será que nós estamos crescendo por meio do evangelho? Será que a mensagem que um dia ouvimos e continuamos ouvindo para a nossa fé, para a nossa força, para que nós venhamos crescer, não em sabedoria meramente humana, mas em piedade, em temor a Deus? Será que o evangelho tem trazido crescimento para a minha vida, no meio da sociedade, no meio da família? Será que esse evangelho que Paulo está aqui reivindicando, que Tito preserve isso, que Tito não deixe que os falsos ou os pseudos cristãos enganem aquele povo? Será que nós abraçamos esse evangelho um dia? Nós que fomos chamados para o serviço, estamos crescendo por meio desse mesmo evangelho? Será que o evangelho é primordial para a minha vida espiritual? Será que o evangelho me dá crescimento dentro do lar, no trato com os filhos, com a família, com a esposa e com o esposo? Será que esse evangelho me dá crescimento para que eu trate bem aos meus patrões? Para que eu me relacione bem com as pessoas no meu trabalho, para que eu me relacione bem com as pessoas na comunidade onde eu resido, onde eu estou morando agora? Irmão, se o evangelho não está trazendo um crescimento para nós, estamos doentes da mesma forma, continuamos necessitando de um Salvador. Se você não está crescendo por meio do evangelho, você não conhece o evangelho. Se o evangelho não faz você chorar o seu pecado todo dia, não é o evangelho que você conheceu, não foi o evangelho de Cristo que te alcançou. Se o seu coração não está compungido, se as suas orações não são verdadeiras diante de Deus e diante do próximo, você não conheceu ainda o dono da vida, que é Cristo. Mas é necessário que Paulo escreva para Tito, admoestando para que o caráter que resulta deste processo de treinamento espiritual seja também uma publicidade verdadeiramente e atraente no evangelho. Quando as pessoas olham para uma igreja local, irmãos, as pessoas têm muitas coisas a dizer em relação a isso, mas nós deveríamos parar para pensar. Nós não somos os donos da igreja, a igreja não nos pertence, a igreja é de Cristo. Nós deveríamos pensar melhor
em aspectos espirituais e físicos também. A maneira como a minha igreja é cuidada, a maneira como eu me porto na minha igreja, a maneira como eu sou membro de uma igreja, fala muito alto para a sociedade. Muitos crentes passam nas ruas, saem do culto, acabou de ouvir a palavra de Deus, chega lá fora, vê as pessoas sentadas e nem falam. Vocês acham que as pessoas não olham para isso? Olham sim. Olham sim. As pessoas observam essas coisinhas que para nós são coisas tão pequenas, mas para eles isso é tão importante. Ora, eles dizem que são santos, eles nem entendem essa palavra santo, né? Mas na verdade nós somos separados para o serviço de Deus. E se nós somos separados por Cristo para o seu serviço, nós deveríamos, no mínimo, deixar de pensar mais em nós e pensar mais em quem nós representamos, a quem nós representamos. Nós representamos Cristo, onde nós estamos. O seu falar,